Bruna Carla tem razão. Esse é um tema que eu decidi em meu coração falar sobre, até porque muitas pessoas têm trazido posições acerca do que a cantora Bruna Carla falou. E eu trago aqui, através desse vídeo, minha mensagem de apoio ao Evangelho de Cristo, como seguidor de Cristo, como imitador de Cristo, como servo do Senhor, Deus. Eu venho aqui me posicionar e falar assim: a Bruna Carla fez um gesto, um ato, uma posição louvável de defender o Evangelho que a palavra de Deus preconiza, a palavra de Deus prega. Muitas das vezes hoje nós nos deparamos com várias polêmicas acerca de deturpações, acerca de adequações a vaidades que homens e mulheres têm feito para justamente satisfazer o seu ego e tentar justificar na palavra de Deus. Eu trago para nossa meditação inicial, segundo uma palavra que se encontra em 2 Coríntios, verso 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que vemos hoje são pessoas cegas espiritualmente, não conseguem enxergar a verdade, a vida, o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele morreu na cruz do Calvário por nós, pecadores. Precisamos compreender isso. À luz do Evangelho, as pessoas hoje não têm entendido, ou não sei se não querem entender, que o Evangelho, ele é puro, ele é santo. Jesus é santo. Jesus é imaculado. Deus, ele é puro. Deus é santo, Deus é luz, ele não se mistura com as trevas. É isso que nós temos que entender. E destaco também o verso 8 e 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É muito interessante nós entendermos isso, porque quantas de nós vivemos o Evangelho de Cristo e passamos por lutas, tribulações, dificuldades, aflições, angústias, mas nunca vamos deixar que este mundo nos desanime, que as perseguições tire a nossa paz. Deus fala através da vida de Paulo, na carta para a igreja de Corinto. Precisamos entender que seremos perseguidos. O que está acontecendo com a Bruna Carla, gente, é um exemplo disso. É que ela é uma cantora, uma figura pública, todo mundo está vendo. É conhecida no Brasil, no mundo, entendeu? Então nós precisamos compreender que seremos perseguidos. Quantos de nós, cristãos, evangélicos, que defendem pautas que estão na palavra do Senhor e somos perseguidos? Mas nós precisamos entender que nós não estamos desamparados. Podemos ser abatidos, mas não seremos destruídos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Algumas das pautas, inclusive que a cantora Bruna Carla destacou, ela falou que a porta é estreita. Estavam falando que ela está sendo, sei lá o que falaram,
Então, está sendo intolerante. Peraí. Então, vamos lá na Bíblia. Lucas, capítulo 13, verso 23. Verso 22, vamos começar aqui. E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus percorri. E disse-lhe Aí perguntaram para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E caminhando aqui para o verso 27, e ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Quem está falando de intolerância aqui? Não tem intolerância nenhuma, é uma verdade. A verdade é essa. E quem está pregando essa verdade é Jesus. Ou seja, a porta é estreita. A gente não vai entrar com vaidades, com pecado. A gente tem muitas pessoas que têm egos inflados, vidas todas deturpadas, todas recheadas de imoralidades, de pecado, de erro. E a pessoa quer achar que, não, vai ser do jeito que eu quero e eu vou servir a Deus do jeito que eu quero. Não, é do jeito que Deus quer, o que a palavra de Deus preconiza. Ou seja, iniquidades, imoralidades, erros, obras da carne. E eu destaco também em Gálatas, capítulo 5, do verso 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, as vontades da carne, as vontades pecaminosas da carne. Ou seja, existe um velho ditado que a gente ouve: qual lobo você mais alimenta? Aquele que você mais alimenta é aquele que você gosta, que você tem intimidade. É o lobo, e sempre tem uma luta entre a carne e o espírito. Se você alimenta mais a carne, você vai ser uma pessoa que atende os desejos da carne, as vontades da carne. Mas se você atende mais o espírito, você está atendendo aquilo que Deus fala para nós, para alimentarmos, sim, ser cheios do Espírito, ser cheio do nosso Espírito, ser cheio do Espírito Santo de Deus, que Ele habita em nós, e nosso corpo é templo do Espírito Santo. E continuando aqui, Gálatas 5, 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, ou seja, existe uma rivalidade, um conflito constante. E o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, gente, se alguém está fazendo uma dessas aqui, não vai herdar o reino dos céus, não vai herdar o reino de Deus. É simples. Essas são as iniquidades que Jesus destaca lá em Lucas, quando perguntam para ele acerca de muitos vão ser salvos, poucos vão ser salvos, a porta é estreita. Quem tiver iniquidade, estiver cheio de iniquidade, não vai conseguir, não vai herdar o reino dos céus. É simples. Quem estiver praticando, alimentando a sua carne, não está mortificando-a, não está matando-a. Então não vai herdar o reino dos céus. É simples, você é intolerante. Não, não é. Eu estou falando a palavra de Deus, estou pregando o evangelho. A gente precisa pregar o evangelho. Porque isso precisa ser claro para as pessoas. E agora eu continuo. Aí, 23. Quanto a essas coisas, não há lei. Perdão, 22. Mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o 23, contra estas coisas não há lei. Ou seja, você praticando o fruto do Espírito, pode ter certeza que eles estão crucificando, nós estamos crucificando nossa carne e vivendo para Deus. Vivendo, é claro, buscando que o nosso espírito se encontre com o Espírito Santo de Deus a cada dia mais. E é isso que precisamos entender. Mas ela falou também em algumas coisas do casamento de homossexual. Gente, outra coisa também que muitas pessoas têm falado sobre isso. Deus criou um homem e a mulher. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso, deixa eu ver aqui, 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E interessante que no 18, logo em seguida, tem aqui: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E no 22, no 21, vamos ser bem detalhistas com relação a isso. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: essa é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, onde será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu destaco o verso 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Homem e mulher. Mulher e homem. Passou disso, gente, a procedência maligna, porque na palavra de Deus não está. E o casamento, ele é uma instituição divina. Deus abençoa sim o casamento, a união entre o homem e a mulher. É simples. E aí, não, porque ela está falando. O que vocês desejam? A gente tem que pregar a verdade. Nós amamos sim aquelas pessoas que estão erradas. Nós amamos porque nós vemos que existe vida ali. Mas nós não podemos negligenciar, sermos negligentes, omissos. Nós precisamos nos posicionar. A gente precisa falar, olha, você é uma vida, você é preciosa para Cristo. Só que as suas práticas, elas são erradas. Você está alimentando a sua carne. Isso são concupiscências da carne, são obras da carne, são iniquidades. Precisamos compreender isso. E termos, sim, posição. Nos posicionar para justamente alcançarmos a aprovação de Deus. Eu não estou preocupado com a aprovação dos homens. Eu estou preocupado com a aprovação de Deus. Se Deus está conosco, é por isso que nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados. Paulo destaca isso claramente durante a sua caminhada de vida. Tantas perseguições que ele passou, e não só ele, os apóstolos de Cristo, e todo mundo que a gente vê, servo de Deus, missionários que estão vivendo pelo mundo afora, pregando o evangelho. Olha o tanto de perseguição que eles vivem. E aí a pessoa quer viver uma vida tranquila. Não, eu vou adequar aqui, o evangelho é minha vida. Não é bem assim não, a porta é estreita mesmo. E quem não seguir os mandamentos bíblicos, aquilo que preconiza os princípios bíblicos,
das Sagradas Escrituras, meu amigo, o Lago de Fogo está esperando. Ah, mas João, você está falando isso por quê? Sabe por que eu estou falando isso? Porque as pessoas hoje, elas querem justificar os erros dela na Bíblia. Só que a palavra de Deus, ela é basicamente tudo que eu falei aqui. Tudo que eu amparei, que eu estou compartilhando com vocês. Por quê? Porque isso aqui eu não sei se eles não leem, né? Porque a pessoa fala que, não, isso aqui, tudo que eu faço está aprovado, Deus me ama. Não, peraí. Calma aí. O que a palavra de Deus diz aqui? Qual a interpretação que ela está tendo? É uma interpretação super errada. Então, justamente estou vindo aqui para buscar esclarecer isso para essas pessoas. Então, nós precisamos sempre entender que existe sim um Deus com D minúsculo deste século, que é Satanás, e ele está tentando sim cegar entendimentos. Entendimentos de pessoas que são incrédulas, que não acreditam, que não creem na palavra de Deus. E essas pessoas, elas precisam de libertação, precisam de cura, precisam de salvação. Então que possamos fazer esse papel. O papel principal de servo de Deus, que é pregar o evangelho. Ah, não, intolerância, não. Eu não estou preocupado com isso, não. Estou preocupado em pregar a palavra do Senhor, para que vidas sejam conquistadas, vidas sejam alcançadas. Mas a nossa parte, nós precisamos fazer, que é pregar o evangelho e trazer a verdade. Buscar sempre esclarecer por meio da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso também está na palavra de Deus. Então, você possa ficar com essa reflexão, meu apoio ao evangelho. Não me envergonhe do evangelho. Muito pelo contrário, sou muito grato a Deus por eu ter conhecido e viver, é claro, cada dia para a glória dele, fazendo, é claro, a vontade dele sobre a minha vida. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Gente, por favor, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, para que possamos alcançar vidas, para que possamos trazer esclarecimentos e apoio ao Evangelho e a quem defende o Evangelho. O Evangelho, é claro, que se encontra nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Essa é o mais importante. O restante não tem problema. Deus abençoe seu dia. Um forte abraço.